Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre divórcio. Vamos direto aqui às perguntas, porque são muitas, né, gente? Divórcio realmente é um tema bastante complexo. Doutor Wilson, o que mudou na prática com essa nova legislação? Ficou mais fácil agora para as pessoas se divorciarem? Realmente isso na prática se concretiza? Se concretiza, sim. Divorciar ficou muito mais fácil. Muito mesmo. A lei não exige nada mais, nada menos que você seja casado para se divorciar. Não tem mais tempo, não tem motivo. Antes era muito difícil? Antes era mais complicado. Não era muito difícil, mas era mais complicado um pouco, né? Tinha que apresentar o quê? Um motivo? Tinha que haver um tempo de casar? Antes você, se estivesse separado de fato, você só poderia se divorciar depois de 2 anos, né? E se você fosse casado, você primeiro teria que fazer uma separação judicial, esperar o decurso de 1 ano para poder pedir, né, a conversão da separação em divórcio. Era mais complicado, você precisava de 2 processos para estar divorciado. E tinha que esperar. Ou esperava 1 ano fazendo a separação, ou se você tivesse separado há mais de 2 anos, você poderia pedir o divórcio direto. A Justiça considerava que isso era necessário por quê? Para que o casal tivesse certeza do que estava fazendo, do passo? O senhor acha que era esse o princípio do legislador quando ele criou essa... Olha, o espírito da lei não foi nada disso. É que quando se criou a separação judicial, haveria de se ter criado o divórcio. Mas havia no nosso país um empecilho muito grande, que era a igreja. Né? A igreja que considera o casamento um sacramento, sempre fez pressão contra o divórcio. E o legislador brasileiro, para minimizar a coisa, não é, inventou essa coisa horrível que era a separação judicial, que era um procedimento, na minha opinião, absurdo. Quer dizer, com essa nova legislação agora, isso foi corrigido? Só que foi mal corrigido, né? Mal corrigido? Foi mal corrigido, porque fizeram uma emenda na Constituição, no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, criando o divórcio, mas não dizendo praticamente nada. Então não cuidaram, não se preocuparam com todo o arcabouço legal que o país tem, no sentido da dissolução da sociedade conjugal e do matrimônio, né? Porque é diferente, né? Uhum. Com a separação você dissolvia a sociedade conjugal. E com o divórcio você dissolve o casamento. Uhum. Mas em que falta, então, na sua opinião, para que essa coisa, então, de fato, seja corrigida? O que falta agora é o legislador ordinário dar um acabamento, né? Aprimorando a sistemática do divórcio, abolindo toda aquela legislação a respeito da separação que subsiste, embora não vá ter aplicação, mas vai subsistir, está subsistindo. Inclusive, a gente vê, os doutrinadores continuam até editando livros, né, com o tema separação. E, na verdade, a separação não tem mais nenhuma razão de ser, porque ninguém vai fazer uma separação se ele tem o divórcio. Eu quero voltar até mais a esse tema, até para saber, pela sua experiência, quais são os principais motivos de separação, e quero voltar a esse tema. Mas antes queria passar a bola para a Tânia, até para saber de que forma, Tânia, pela experiência que você tem lá na Vara da Infância, o divórcio, a separação do casal, afeta a educação, a parte psicológica da criança. Como é que isso afeta a formação do menor? Rolf, eu acredito que não é a separação em si, não é o fato do casal se separar, né,
que isso vai significar um ponto ruim na formação, na educação da criança, mas sim a relação que é estabelecida entre o casal no momento dessa separação ou até anterior a essa separação, né? Na construção desses motivos que levam o casal a romper essa união. Porque quando é uma separação trabalhada, quando é uma separação consentida, né? Uma separação que ambos estão de acordo, e isso é trabalhado junto aos filhos de uma forma saudável, porque isso é possível de ser feito, né? Os efeitos não são negativos, os efeitos não são nocivos. É possível, mas na prática a gente vê que, sim, mas é raro isso acontece, acontecer. Né? É raro, mas é possível. Então, por isso que eu digo que a questão é de que forma essa separação acontece, né? De que forma o casal utiliza. Isso, para mim, é o de pior, né? Quando uma criança, um adolescente, é utilizado pelo pai ou pela mãe como um instrumento de ataque ao outro. E acontece muito. Acontece muito. Como um instrumento de vingança, né? E aí a gente percebe nisso, nessa situação, que aí sim há uma influência, uma interferência muito grande na formação da personalidade e do caráter dessa criança. Então a gente tem assim alguns estudos que apontam a separação dentro dessa situação conflituosa, né, como um dos fatores, sim, preocupantes enquanto elementos negativos na formação do caráter de uma criança, que a gente chama de desenvolvimento saudável, né, de uma criança. E é uma pena que, assim, existe toda uma legislação voltada a isso, as coisas estão sendo estudadas agora, nova lei do divórcio, e muito pouco, assim, legalmente se é falado. Agora a gente tem a lei da alienação parental, que é muito interessante. Eu e a doutora Valéria Benedito Aldo estivemos juntas no programa falando sobre isso, né? Então, assim, hoje existe agora uma preocupação voltada para os filhos, tá? E isso é um benefício. Agora, não vai haver mudança nenhuma se não houver uma mudança na postura que os pais assumem. Não há lei que dê conta de um casal mal resolvido, entendeu? Com relação aos filhos, principalmente. E isso acaba gerando todo um problema familiar que não acaba ali com a questão do divórcio. Né? Isso vai se perpetuar aí ao longo da vida das crianças, sim, enfim, sim. E vai gerar consequências negativas. Muitas vezes até a criança completa a maioridade quando ela se sente, quando ela se vê capaz de sair daquela situação, né? Daquele redemoinho. Né? De emoções ali que ele deixa de ser um instrumento de ataque. Eu quero pedir licença a vocês, a gente vai para um breve comercial e volta daqui a pouco. E na volta do comercial eu quero saber, né, tanto pela experiência do Dr. Wilson quanto da sua, Tânia, qual que é o maior motivo de briga hoje entre os casais? O que motiva, o que tem motivado mais os divórcios nesse início de século XXI, né, que talvez seja diferente do que motivava no passado? É isso que eu quero saber quando a gente voltar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.